Eu acredito que o tempo e a vida me treinaram para o mais difícil. Quantas pessoas precisam, vencer o ser para poder ter, que é a questão do merecimento, do autocuidado, do reconhecimento. É como se o nível energético tivesse mudado, sabe, o campo de energia tivesse mudado. Eu Uhum. percebi tudo isso. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Não é Treino, é Reino. E eu já estou muito feliz com a sua audiência. E antes de eu entrevistar meu convidado, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Só você clicar nesse link aqui que está aparecendo na sua tela. Já ativa o sininho para você receber em primeira mão o conteúdo que sobe aqui neste canal para abençoar a sua vida. E também você já compartilha com o maior número de pessoas que você puder, por quê? Coisa boa a gente compartilha, aquilo que abençoa a nossa vida, a gente tende a abençoar a vida do outro. Eu quero também começar agradecendo todas as pessoas que fazem parte desse canal, são os meus parceiros, que é o Card Saúde, o seu cartão de benefícios, que ele traz para você mais de 200 médicos que são credenciados, que te dão um desconto especial. Tem mais de 30 clínicas credenciadas para você poder fazer exames com desconto. Tem atendimento odontológico com os preços muito acessíveis. Tem uma clínica de estética que te dá mais de 25% de desconto. E tem também desconto para o seu pet em alguns pet shops aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o estado todo já é beneficiado com o Card Saúde. Dr. Renato Figueiredo, do Instituto Renato Figueiredo, da Medicina Funcional Integrativa, que trata da sua saúde sem o auxílio de medicamento. Quem não quer isso, né? Saber que temos disponíveis tantas outras técnicas de tratamento que não apenas os medicamentosos. A Sacra, que é a sua agência de marketing, soluções em comunicação e conteúdo, o Agiliza Beleza Express, que ele agiliza a sua vida através de escovas que você não precisa marcar, sem hora marcada. Também tem unha, também tem maquiagem. Agiliza Beleza Express. E é isso. Eu estou sentada, gente, eu ando especialista em conversar pela primeira vez, de trazer pessoas extraordinárias aqui nesse podcast pela primeira vez. E eu amo fazer isso porque eu amo dar oportunidade, assim como abrir a oportunidade para que eu pudesse crescer e mandar a minha mensagem, eu também amo fazer isso. Hoje estou sentada na frente de um grande amigo que tem feito parte não só da minha família, mas também das nossas empresas, e é uma pessoa que realmente abençoa a vida do outro, que é o Evonaldo, mais conhecido como Evo. Evo. Evo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Olá, um prazer estar aqui, né? Na verdade, uma realização, porque eu tenho um histórico, né, com o Diego, seu esposo, um grande parceiro, nesse projeto da Hype, que é um sucesso, né? Verdade. Então, assim, temos uma história de bastante carinho, consideração, e também o nosso alô especial para os seus ouvintes, né, nesse trabalho maravilhoso. Então, assim, estamos aqui para falar do milagre da vida também, né? E agradecer a Deus por poder compartilhar esse momento com você. Uau. Deus abençoe seu trabalho. Uau, é sobre isso, né. É. Agradecer a Deus pelo dom da vida, às vezes a gente negligencia, né, Evo. Nós somos realmente um milagre, né, se a gente for olhar toda a história de vida que nós já tivemos, né. Começando do ventre, a gente já ganhou de uma galera, então Já nós já somos mais do que saímos, já vencedores, né. saímos na frente, né? Passamos na frente, então bora que tem muita vida pela frente. Eu quero contar para você um pouquinho quem é o Evo. O Evo, ele é esposo da Priscila, pai da Alícia, pai da Amanda e paidrasto do Pedro. Eu falo paidrasto porque eu tenho um paidrasto também que eu amo de paixão. O Evonaldo Francisco dos Santos, grava esse nome. Ele é administrador de empresas, analista de sistema, especialista no terceiro setor, com ampla experiência em elaboração de projetos e captação de recursos para organizações sociais. Também ele é formado em barra de axis e facilift,
Eu não conheço o Facilift, só o barra de Axis, depois você conta pra gente o que é. Ele foi concursado aqui na prefeitura de Campo Grande como analista de sistema, ele construiu uma carreira muito sólida de 95 até 2022. Ele também atuou, como técnico do orçamento público municipal por mais de 12 anos. Ele ocupou o cargo de diretor-presidente do Instituto Municipal de Tecnologia até 2022, foi coordenador da incubadora Mário Covas, apoiando empreendedores locais no fortalecimento de seus negócios. Isso é muito importante, porque além de tratar negócios, a gente trata pessoas, né? Antes do CNPJ, vem os CPFs. No terceiro setor, ele foi responsável pela criação e formalização da Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Mato Grosso do Sul, fundador da OSCIP, Instituto Esperança, que dedica-se à criação de projetos que impactam comunidades vulneráveis e promovendo o desenvolvimento individual e coletivo, com uma visão mais humanizada do processo. Isso é extraordinário. Ele foi presidente da Federação dos Deficientes Físicos de Mato Grosso do Sul e entidades afins por 8 anos, idealizador e coordenador da Escolinha de Futebol Abdias, no bairro Guarandi, e após uma experiência transformadora de quase morte em 2022, o Evo iniciou uma nova jornada como escritor e está prestes a lançar uma coletânea de livros que irão explorar autodesenvolvimento, superação emocional e propósito de vida. Uau! Que currículo extraordinário! E tem algumas coisas que me chamaram a atenção, e você falou para mim que você é especialista em resolver problemas. Como assim, Evo? O que é ser especialista em resolver problemas? Eu acredito que o tempo e a vida me treinaram para o mais difícil, né? Tendo Deus como guardião, eu fui vendo que era a minha facilidade. É, às vezes até atrair problemas mais difíceis, porque a maioria das pessoas não estavam conseguindo resolver ou não conseguem, e Uhum. isso acaba chegando até minhas mãos, e isso me dá prazer, né? Encontrar soluções para aqueles problemas mais difíceis, seja trabalho, seja numa escrita. Eu já, por exemplo, eu já resumi livros de direito em 3 dias. Livros de direito que são desse tamanho? É, em 3 dias. Eu fiz uma apostila, para você ter uma ideia, de constelação familiar, Uhum. resumindo 25 livros em 40 páginas. Uau! Então você tem habilidades tanto na leitura de livros, Sim, quanto na escrita, é isso? na leitura é algo assim, na verdade não é algo, tudo é de Deus, né? Uhum. Então eu sou direcionado a encontrar as soluções. É isso que eu sei, que eu sinto e que eu vivo, Uhum. né? Lógico que cada dia aprimorando um pouco mais, e eu escrevi essa coletânea, estou terminando ela, porque assim, tá, sabe a parte de florear? Uhum. É isso que eu estou fazendo agora, em 3 meses. Foram 5 livros. Aham. Uau! 5 livros em 3 meses. Você também falou para mim que você gosta muito de ensinar, mas nem sempre foi assim, né. Você falou para mim que você, quando criança, você sentava à roda de adultos e ouvia conversas e problemas e tal, e aí você já tinha um start da solução, mas você não podia se É, posicionar. Como que foi a sua infância, Evo? então, eu já aprendi os primeiros desafios da vida na infância, porque eu nasci com deficiência nos 2 pés. Uhum. Até os 6 anos eu vivia engessado ou com aquelas botas ortopédicas. E há um tempo atrás eu fui presidente da Federação dos Deficientes Físicos, andando normalmente, o povo falava: "Pô, você não tem nada a ver com isso". Eu falei: "Então, eu nasci deficiente, serve?". Como era? Você tem foto, Evo, de como você era? É tanto tempo atrás, Ah, né. acredito que minha mãe deve ter, eu não tenho, É. né. Mas, marcou muito, né. E criaram bastante dores, traumas, com Uhum. certeza. Mas é isso que nos formata, é isso que nos torna melhores, desde que identifiquemos essas dores, né, aceitamos isso, para que buscamos um novo milagre.
Você quanto criança que estava vivendo, né, esse problema mesmo na pele, né. Uhum. Você se lembra o que passava na sua cabeça? Você via as outras crianças brincando e se olhava e você Muito. como Mu que era? muita Como que você limitação, muita dependência do outro, porque eu tinha que ser carregado no colo, né. Então a dependência emocional começou aí. E eu tenho consciência desse processo, eu enfrento isso dia após dia, eh, desenvolvi ansiedade, depressão, crise do pânico e outros, né, outros fatores, Uhum. mas eu sei hoje, tenho consciência e eu passo essa mensagem também nos livros, que é disso que é feito o nosso presente, não é o nosso futuro. Temos que abraçar isso como uma bênção de Deus e aí vem o milagre que a gente precisa, E você consegue pontuar qual foi o seu primeiro milagre? andar, Andar. com 6 anos de idade. Uau! Andar aos 6 anos de idade. Que você sentiu, você lembra? Como Um foi? passarinho, né, saindo da gaiola. E a sua família também? Veja bem, eu até os 6 anos eu tinha que andar com bota ortopédica ou engessado, quer dizer, com engessado você tem que depender Os do outro, 2 pés? os 2 pés, até o joelho. Então não andava, era cadeira de roda? Me arrastava. Tipo, sentava no chão e ia? Ou ia no colo, né. Você tentava, ser assim, meio Nossa, independente? caía muito, caía bastante, né. Uhum. Mas esse processo ele fisicamente me compromete até hoje. É Sim. uma luta diária ainda, Uhum. sabe. Tem muita limitação no exercício físico ainda. Aham. Talvez por trauma, por, memórias da Sim. dor, né. Então, assim, é algo que eu ainda quero vencer também. Ah, vai vencer. Já quando você descobre e aceita, não tem Entendi. segredo. E aí o Esse é Evo o segredo. cresceu? Tô crescendo, tô crescendo. Aí veio a adolescência, eu estava, como você disse agora há pouco, naquela no meio, assim, aos adultos, né, eu tinha muitas informações ali que eu não sabia passar. Não era nem permitido, às vezes, não tinha espaço, Uhum. né. Porém, isso foi acumulando esse conhecimento, essa vontade de ajudar o próximo, porque a minha linguagem de amor, uma delas é servir, Uau, que lindo. sabe. E é muito prazeroso quando você descobre isso e consegue colocar em prática, porque nós temos a nossa guerra espiritual. Uhum. Mas a pessoa que está próxima ali, por não saber disso, um não sabe que o outro está numa guerra espiritual. Cada um tem as suas, né. Inclusive eu falo isso no quarto livro, Uhum. A Guerra entre o Bem e o Mal, que Quem cada um está sabe. nos ouvindo e talvez não conheça Cristo, o que é estar numa guerra espiritual? É você enfrentar seus inimigos internos, aquilo que quer te derrubar, tirar sua fé, né. É você estar sempre dependendo do outro, de ter que dar explicações para o mundo, né. Isso é enfrentar uma guerra. É a depressão, a ansiedade, a crise do pânico, isso é guerra espiritual. É Uau. a dor oculta. Você não pode falar dela para ninguém, porque o outro nem está preparado, ou às vezes nem quer te ouvir. Uhum. A maioria das pessoas querem, mas não conseguem, né. Mas é muito bom, e isso a gente faz lá em casa, né, nós fazemos muitas imersões. Então, a gente conseguir colocar em prática, né, sabendo que o outro de vez em quando a gente senta lá em casa e vamos falar das guerras espirituais que Uhum. cada um está enfrentando, as dores mesmo. Uau, vocês têm um momento em casa, então, assim, da pessoa abrir a porta? Abrir a É, porta, assim, da alma, a porta falar da alma. a porta da alma e falar sem julgamento aquilo que está sentindo? Quando um Sem filho fala julgamento. alguma coisa assim, como é? O filho, eu vejo assim, porque a Alicia, ela, inclusive ela brinca, ela fala que ela tem superpoderes, e eu sei que ela tem, Uau. né? E ela tem umas tiradas que se você não vigiar, você deixa passar.
E eu e minha esposa, a gente vive antenado em relação a isso. Porque ela é TEA nível 2. Uhum. Então já tem um ingrediente a mais, Sim. né? Porém, às vezes ela vira chave pra gente. Ela é uma virada de chave. Mas se a gente se deixar passar pela correria do dia a dia, se não tirar esses momentos para a família, né, para Uhum. você mesmo, você não vai estar bem para a família se você não tiver o seu tempo, para você tiver o autocuidado, cuidar do templo do Espírito Santo, como se fala, do Uhum. nosso corpo. Então, eu acho que é dos segredos, né? Inclusive, eu trago ali os 10, não diria princípios, mas uma relação, né, de boas ações para você ter esse autocuidado. Você sabe falar deles? Todos agora eu posso, Claro, 10 princípios para qualidade de vida, qualidade de vida, tá. entendeu? Para você ter o seu autocuidado. 10 princípios para o É, autocuidado. isso. Então, eu vou lembrar de alguns agora, Então, né? tranquilo, sem ordem, só quais Isso. são? Vigiar, Vigiar, é, vigiar e orar. Vigiar, meditar, meditar. uma boa alimentação, Uhum. qualidade do sono. Sono. Não é qualquer sono, é sono de qualidade, né, Nossa, não é, porque dormir diz que dorme, mas isso. se recuperar Você tem que fazer algo que você gosta, por exemplo, eu adoro dançar, ai, que legal. andar de bicicleta. Então, assim, fazer algo que te dá prazer realmente, Fazer o que que é gosta. só seu. Que não seja de vício, né, vale lembrar. Também, né? Que não seja vícios, né. Mas aí o vício Uhum. já tira fora porque vai fazer mal para o seu corpo, né? É. Vigiar, meditar, boa alimentação, sono de qualidade, fazer o que gosta. Acho que por enquanto, É isso. mas vou chegar nos 10 ainda. Não, Né? Inclusive está no livro, né? são princípios extraordinários, Evo, que eu Isso acredito é, totalmente. falando agora do livro um pouquinho, tem coisas no livro que eu não lembro. São 90 capítulos nos 5 livros. Ah, os 5 livros dão 90 90 capítulos. capítulos. É. Uhum, E eu entendi. estou usando esses livros, eu até coloco lá numa das falas, que eu sou o primeiro leitor dos livros, porque eles estão sendo para mim como uma bússola, A bússola que te dá uma direção. uma direção. Uhum, Porque eu enfrentei ansiedade, como eu falei, uhum. depressão, crise do pânico, um coma. Como que você venceu essas ansiedades, Evo? Porque, a gente vendo aqui o seu currículo, você ocupou cargos de bastante relevância, né, diretoria, presidência, estar à frente, de várias coisas muito importantes, até você falou que coisas que você implantou em 96, né, eles são utilizados até o dia de hoje. Conta aqui para mim como que foi essa sua trajetória antes de se tornar esse escritor, como que foi a sua trajetória dentro do setor privado? Privado e público. Público, né, perdão. É, mas teve privado também. É que eu Aham. não coloquei. Então, Como que você chegou a essa essa presidência toda? tem uma história interessante aí também, Uhum. e vencedora até. Eu entrei na prefeitura contratado como digitador em 95. Como digitador. Digitador. Lá Aham, no terminal, no posto de saúde da Aero Rancho. Eu digitava receitas médicas. aham. Então eu fiquei, até me tornei especialista naquelas letrinhas dos médicos. E em 96 eu assumi como analista de sistemas, Uhum, né? Eu estava recém-formado em administração e análise de sistemas. Eu já vi ali abrir um leque de oportunidades para mim, porque lá eu já sabia. Às vezes eu acordava, tipo assim, Deus falava, faz tal coisa. bem mais pertinho daqui. Deus falava, faz tal coisa, né? E eu fui sempre esse seguidor, embora eu não tinha assim a visão que eu tenho hoje Uhum, de todo esse poder, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nós sim. temos o poder de Uhum, criar, né, de compartilhar,
multiplicar. Uhum. Nessas oportunidades, onde eu era chamado para resolver problemas nos setores que eu era da finanças, Uhum. eu fui abraçando todas elas e eu treinava as pessoas para continuar fazendo. Eu nunca segurei um conhecimento. Uhum. E, sem perceber, quando eu treinava uma equipe para fazer aquilo que eu tinha aprendido, eu estava me preparando para o próximo nível. Uau! Então, chegou um determinado momento que o prefeito falou assim: você aceita ser presidente do MTI, que era o Instituto Municipal de Tecnologia da Informação? Uhum. Ele falou assim: você pode. Eu falei, perguntei para ele: eu posso pensar? Ele falou: você tem meia hora. Aí eu lembrei do. Quase um checkmate, né? Pode Eu pensar na meia lembrei, hora, pá! eu lembrei do professor Hélio Aracaki, que ele é instrutor de karatê e de biodança. Aham. Um grande amigo aqui de Campo Grande. Inclusive, você precisa conhecê-lo. E ele fala, o professor Hélio fala assim, que se der o frio na barriga, pode ir que é bom. Vai Oh. com frio, vai com medo que dá certo. Eu Aham. fiz isso, né? E foi assim, acho que o melhor momento na prefeitura até aquele Até ano, então? até então. E assim, foi uma premiação, né? Porque lá eu tive várias experiências e eu trabalhava com pessoas que eu já lidava, né? Então, estar junto deles. Eu tenho um feito ali, vou citar, mas tem outros também. Uhum. Na época, a Casa da Mulher Brasileira estava sendo inaugurada em Campo Grande. E eu fui para Brasília, no Tribunal de Contas da União, no Congresso Brasil Digital, né? E lá eu apresentei uma proposta para a informatização da Casa da Mulher Brasileira. Uhum. Esse sistema atende todas as casas da mulher brasileira hoje. A nível Nacio- Brasil. Nacional. Uau! Que A demais, equipe gente. do IMTI fez isso. Que legal. Sobre a sua gestão. É, custo zero, né? Uhum. Então, assim, dá para fazer. Dá para fazer. Dá. Muita coisa com pouco recurso. E você sempre teve essa sensibilidade de lidar com pessoas. Sempre, sempre. Que legal. E daí, o Evo teve uma virada de chave, teve um momento, assim, desafiador, É, bastante só desafiador. concluindo ainda a prefeitura, Aham. se você me permite, eu sempre me dediquei, assim, eu acredito que eu tenho hiperfoco. Então, Hum. quando eu mergulho numa situação, às vezes a Priscila tem que me tirar dali e tal, porque geralmente eu saio depois que concluo aquilo, Uhum. né? Mas eu não tinha necessidade, talvez. Eu estava no auge, né? Uhum. Então, em 2017, 18 e 19, eu entrei num processo de burnout. Hum. Adoeci, vieram outras coisas negativas dentro da prefeitura e que me levaram como eu te falar, a um processo complicado de saúde. Quase um colapso. Foi um colapso. Eu tive uma convulsão que durou quase uma hora. Antes de chegar na convulsão, vou fazer esse preâmbulo. Em 2021, eu fui internado no UPA universitário com 185 batimentos por minuto. Parado. Disparado. Disparado. Em 2022, em março, eu tive o coma de quase. Não, antes do coma, eu tive uma convulsão de quase uma hora. Uhum. No dia seguinte, eu estava internado e aí entrei no processo de coma por causa de uma injeção anticoagulante. Deu choque anafilático. E aí, 5 dias em coma. Você não sabia que você tinha alergia Hum, a essa medicamento? não, Uhum. não sabia. Só que em 2023, em setembro, eu fui internado, fiquei 10 dias no Rosa Pedrocian, e aí eu descobri que eu tinha ansiedade. Dava 5 horas da tarde, meu coração disparava. E eu descobri por quê. Era medo
de dormir e ter convulsão na madrugada. Era uma Ah, defesa. entendi. No dia, em setembro de 2023, quando eu fiquei os 10 dias no Rosa Pedrocian, eu estava em casa sozinho com a Alicia, liguei para minha mãe, a Priscila tinha ido trabalhar, e aí a minha mãe pediu ajuda, né? Aí a Priscila chegou, eu fui para o Rosa Pedrocian com 200 batimentos. Aí a médica pergunta até hoje para minha tia, que era do SAMU, como que você está vivo? E seu sobrinho está vivo ainda? Porque 200 batimentos não é normal. Uhum. E outra coisa por que que eu descobri que tinha a ver com ansiedade? Todos os exames, todas as baterias de exame do coração minha ainda normal. Uhum. Ainda bem, porque eu não ia aguentar 200 batimentos. Sim. Aí eu comecei a tratar sobre essa questão, por que que disparava? Então, como eu fazia meditação, eu tinha um autocontrole da ansiedade. Mas por Mas dentro para que estava isso acontecesse, você teve que passar por vários processos de um burnout, uma depressão, para uma poder explodir, ansiedade, né? para poder explodir e você entender que É, e aí foi a sua mudança de chave, né, Ivonaldo, que você foi. sai desse modelo de, eh, trabalhador no setor público, né, Isso. e anônimo, para se tornar um escritor. Eu digo sempre que eu estou num processo de transição, porque eu precisei me aposentar por invalidez, para você ter uma ideia. Como que foi o fim do poço. Então você uau. É, gente, não é simples não. Você teve então, essa crise, essa convulsão, que te Uhum. deixou por 1 hora de convulsão, isso, assim, já me mostra que, você está sentada aqui não é simples, né, porque uma Mas é hora de verdade. condu de convulsão, a gente já sabe pela ciência que há muita perda neurológica, né, era para você ter algum nível de sequela, e muito pelo contrário, né, você teve Melhoras. melhora? Como que a gente explica isso, Evanaldo? Aí você teve essas convulsões e você ficou 5 dias em coma. E depois disso, você Do coma teve uma do coma, você teve uma experiência com Deus? completa. Como foi, Evo? Olha, eu ainda digo como está sendo, né? Uhum, Eh, eu estava na enfermaria às 4 da tarde, na hora do lanche. A minha esposa estava presente, a enfermeira também, tinha uma enfermeira junto. E a enfermeira entrou e pediu que eu escolhesse um dos braços para ela aplicar essa injeção anticoagulante. Eu escolhi o braço direito, ela aplicou. Na hora que eu senti que penetrou na veia, travou a minha garganta. O lanche não descia mais, aí eu peguei na mão da minha esposa, comecei a conversar com ela, né. Na hora, assim, tudo mudou, é como se o nível energético tivesse mudado, sabe, o campo de energia tivesse mudado. E eu uhum. percebi tudo isso. Aí eu segurando na mão dela, falei para ela cuidar das nossas coisas, né, dos nossos projetos, e que daria tudo certo, mas que ela ficasse tranquila. E aí eu falei uma frase que foi um pouco forte, né, mas eu precisava falar. Eu imagino. Eu falei o que eu estava vendo e o que eu estava sentindo, mas eu estava totalmente consciente. Tanto que ela comprova tudo que eu falo, né, eu inclusive cito isso nos livros. Uhum. E eu falei para ela assim, segurado na mão direita dela. Eu falei, ó, eu falei para ela assim: a morte é linda e ela tá vindo me buscar. Você sabia então que você estava entrando em coma e que aquilo ali iria te É, matar? que eu Era tinha que me despedir. Eu estava ali nos momentos finais para uma despedida. Uhum. Conversei rapidamente com a enfermeira e quando ela ouviu essa frase, ela entrou em desespero, a enfermeira. A minha esposa não, porque ela ficou sem reação. Aham. Com certeza ela também estava entrou em Mas choque. ela tem autocontrole, Aham. nessa hora ela teve.
E aí a enfermeira falou, eu vou buscar um aparelho. Eu falei assim, não, você não precisa buscar aparelho porque você não entendeu, não vai dar tempo. Eu estou indo embora. Foi a última frase que eu falei antes de entrar em coma. Aí você entrou em coma. Aí, pelo relato da Priscila, eu fui levado para UTI, né? Ficando na UTI, eu falo sempre, do outro lado começa a história. Respondendo a tua pergunta, as experiências que eu tive. Existe o outro lado. Com certeza, eu me É real. certifiquei disso. Você esteve lá. Eu estive lá. E eu ficaria lá, viu? Você, Todo, não, Deus todo, tem, não. A Bíblia fala que nós morreremos em boa velhice, fartos em dia, e que o plano original é de pelo menos 120 anos, né? Então Deus te meu permitiu tempo. fazer uma visita, né? Te deu algumas instruções e falou assim, ó, agora volta. Não, mas os comandos foram bons, né? A primeira, como que eu vou te falar? A primeira situação que me ocorreu foi estar diante de uma parede verde, Uhum. onde eu conversei com a minha consciência, onde eu falei assim, eu vou atravessar essa parede. Sabe aqueles filmes de quarta dimensão? Meu Aham. corpo fez, passei para o outro lado. Passei, e aí vinham informações para mim. Vieram 3 informações seguidas nessa hora. Você chegou aqui. Na verdade foi assim, você não está mais lá. Você chegou aqui porque você venceu a morte. Estava claro para mim dessa primeira vitória. Nesse Venceu a momento. morte. É. Em seguida, eu pude comprovar, depois que eu saí do coma, uma experiência que está na Bíblia. O que ligares na terra, ligarás no céu. Uau! Como foi? É, só anota porque já vamos chegar nessa parte aí. Eu, eu amo esse versículo. E quem comprovou isso para mim foi a Priscila. O que ligares na terra será ligado no céu, e também ele fala que aquilo que desligar na terra será desligado no céu, né? Exatamente. Tá, dando sequência nessa experiência, ouvindo essas mensagens iniciais, eu era conduzido. Era só a parede, então, você Desci a sentiu como parede. você transicionou na A parede parede. foi Você ouvia vozes? muitas. Ah, eram vozes, É, você não enxergava, não era eram, tipo você nesse lugar não só. eram muitas, eram assim, assertivas, eram vozes objetivas. Faz isso, entendeu? Uhum. Vamos ali e tal. Mas até então você sozinho. É sozinho, Eu e tipo, de Deus. presença? Eu e Deus só. Assim? Uhum. Tinha luzes. Ah, luzes. É, Uhum. né? Aquele campo assim, aquela imensidão e a certeza que eu tive, a primeira certeza, depois dessas informações foi assim: todas as pessoas querem chegar aqui. Todos estão buscando isso aqui. A vida eterna. É. E eu simplesmente me permitia, não tinha medo, não existia medo, não existia tempo, porque era eternidade. É importante a gente falar a questão do medo, que Sim, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, né, mas de eu, amor, de equilíbrio e de moderação. inclusive no meu primeiro livro, eu coloco um versículo em cada capítulo, que ele fala exatamente um deles sobre o medo. Que le Esse versículo, inclusive. É, porque o medo ele é paralisante, né, Evo? É obra do O inimigo. medo, as pessoas hoje eu vejo, tendo contato com muitas mulheres, essa É. questão E de você ser sabe que hoje, mentora, eu percebo que, a mente é um campo de batalha. E se o medo for instaurado, ele te impede de avançar e chegar num o próximo meu nível. primeiro livro iria se chamar Vença Seus Medos e Descubra Seu Propósito. Mudou. Mudou porque Deus falou assim: não, não é isso. Uau. Tá, então vamos lá. Aí você não teve medo? Esse livro virou um capítulo Entendi, dessa coletânea. entendi. Não, não tinha medo. Tinha certeza. Só Que certeza. legal, só tinha certeza. E eu era levado, tá? Eu não andava, eu era simplesmente assim, ó, como se estivesse nas mãos de Deus, eu era levado para conhecer, Carregado. é, para conhecer lugares, para
A palavra que me veio assim era de permissão, as palavras, permissão e contemplação. Uau! Era, Que lindo! era para mim tomar posse de tudo aquilo. Permissão e Aí a contemplação. frase que eu te falei agora há pouco, do versículo, o que ligares na terra, ligarás no céu. Hum. Quando a Priscila me deixou na UTI, ela foi para casa e ligou para as pessoas pedindo Oração. oração. Esse fluxo que eu estava sendo levado, conheci vários, né, vários níveis, assim, coisas assim que só estando lá para falar. Aí veio outra informação para mim. Aquele fluxo foi interrompido e eu comecei a ser puxado de volta. A hora que iniciaram as orações. É. Mas não foi assim aleatório. Uhum. Chegou para mim a informação: as orações estão te puxando de volta. Uau! Eles oravam para que você te voltasse à vida. É. E eu sabia que estavam orando, porque eu recebi a informação. Ela ligou aqui na terra, entendeu? Entendi. Então tá. Tô até arrepiada. Tá. Só que, como eu recebi que estavam orando por mim, o que que eu tinha que fazer? Orar também. Uhum. Porém, ali começou uma guerra espiritual. E eu sabia, porque chegava, eu estou te falando porque chegava a informação, você está numa guerra espiritual. Eu começava a fazer as orações e não terminava. Ah, é como se você fosse interrompido? Você tem Era consciência das suas orações? lá? É. O Sim. que que você pedia? Eu fazia uma oração, por exemplo, do Pai Nosso e não terminava, eu não conseguia terminar, havia uma confusão mental. Uhum. E aí, quando eu começava uma vez, porque foram inúmeras vezes que eu tentava, a cada vez que eu não conseguia, eu era um passo para trás, Uhum. puxado. Até aí estava tudo certo, estava, né? Era vamos falar, um fluxo natural. Só que veio uma outra informação. Se eu não conseguisse terminar as minhas orações, eu cairia num vale de lamentações. Entendeu? Aham. Aí bateu a dúvida. Por quê? Porque eu estava diante de uma guerra já espiritual. Foi declarado para mim. Uhum. Você está numa guerra espiritual e você tem que vencer. Estava assim. Cara, que extraordinário, Evo. Porque, assim, às vezes a gente vê, eu percebo, as pessoas pedem muita oração. Eu por ser líder apostólica, Hum. né, eu lidero, e aí as pessoas falam assim: "Você ora por mim?" E a minha pastora, ela usa uma frase muito legal, ela fala assim: "Você não pode ser o crente 6 horas. 6 horas por mim?" Eu falo assim: "Eu oro, mas você também vai orar por você?" Porque por mais que as pessoas estejam, A né, a guerra gente é sua. sabe do A guerra é poder da sua. oração de intercessão, mas se você não tiver ação, a sua fé é morta. A guerra é sua, né? A guerra é sua. Então, claro que você precisa de uma família espiritual, de pessoas, né, que oram por você, mas você também tem que fazer a sua parte na A oração. prestação de contas é individual. Tá. Eu fui tirado daquele local, Uhum. apagou tudo e eu fui levado, sabe para onde? Pra Lá onde? para UTI. Eu vi meu corpo deitado, assim, estava deitadinho lá, todo imóvel, né? Você se viu Eu estava do de alto, cima. estava do alto me vendo deitado, coberto, um lençol branco. Que demais. Aí Deus me mandava uns comandos. Uhum. Ele falou assim: move o pé esquerdo. E eu mexi o pé esquerdo. Só que não mexia por fora, não, mexia só por dentro. Eu via a estrutura óssea se mexendo. Como se fosse minha mente mandando um comando. Uhum. Tá. Mexi o pé esquerdo. Aí Deus falou: mexe a perna esquerda. Eu mexi também. Quando Deus deu o próximo comando, eu cometi um erro. Eu mexi novamente o pé esquerdo. Aí Deus me deu uma lição. Tipo uma chave que Aham. eu trouxe para cá. Mais uma.
Ele falou assim: você vai ter outra oportunidade, mas não vai poder fazer o que você fazia. Você já tinha mexido o pé esquerdo, por que que você voltou a mexer? Uau. Então a sequência, eu estava, a- era para comprovar se eu estava vivo ali, Uhum. que até então eu estava perdendo a guerra espiritual. Mexi o pé esquerdo, mexi a perna esquerda, por que que eu não mexi a parte superior da perna que ele mandou? Eu voltei para mexer o pé esquerdo, como se eu estivesse podendo escolher. Uhum. Era um comando, né? Mas, resumindo, volta, mas não faz o que você fazia. Não me desobedeça. Olha, gente, que extraordinário, assim, estar sentada diante de uma pessoa que subiu aos céus Amém. e poder comprovar que a Bíblia, ela não cobra o nosso tempo de ignorância e que ele perdoa os nossos pecados. Isso. Né, isso, assim, me remete a um pecador, nós todos somos, né, estar em pecado, e que se você se arrepender, né, porque você não fez porque você quis, foi algo como que no automático. E às Isso. vezes no automático a gente perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, e ele é tão É, bondoso, tão misericordioso, que ele o te deu inimigo essa tem. oportunidade do livre-arbítrio, de fazer novas escolhas, né, tipo assim: "Filho, vai e não pecas mais", é só Por isso isso. que está escrito: primeiro vigiai, porque o inimigo usa de todas as armas para nos afastar de Deus. Sim. E às vezes é nas coisas simples que a gente se afasta dele, né, Evo, não é tipo: "Ai, eu matei, É no eu", feijão com não, arroz. é uma coisa, às vezes é uma fala, é um olhar, é um O meu pensamento. primeiro livro chama-se Ser e Ter. Para ter, você precisa ser. É. Nem li o seu livro, Inclusive, hein. inclusive para ter paz. Você precisa ser a paz, que excede todo o É. entendimento. E só se torna essa pessoa quando você é filho, quando você obedece o senhorio de Jesus na sua vida, né, que você E para de ele, se e ele comparar não com o pede nada outro, de achar demais. Ele que não pede nada demais, já está tudo pronto. Eu pude comprovar. ele deixou impresso em nós, né, aquilo que ele deseja. Nosso papel na terra. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Sim. Só que o poder de Deus é tão grandioso que nós demoramos a nos dar conta de que tudo isso está dentro de nós. Então, quando eu me deparei com todo esse aprendizado e que eu tinha o dom de transmitir, eu entendi que Deus estava só me preparando para transbordar. Uau. E aí foi pra guerra, vamos pra meu Deus, eu tô Vamos pra ter voltar. um treco aqui de curiosidade. Quando eu entendi a mensagem, Uhum. aí eu obedeci os comandos, Deus falou assim: você está vivo. Então você acha que você estava ali provando se você estava vivo? Você se via dali e falou assim: "Meu Não, Deus, tô foi vivo, Deus tô que me. morto"? Não, assim, Foi só obediência mesmo? Deus me levou lá para me mostrar Uhum. a obediência. E por que que eu tinha, né? Por que que eu estaria aprendendo tudo isso? Para poder ensinar. Uhum. Porque no É melhor final, obedecer do no, que sacrificar, né? no final tem essa resposta da experiência. Ele me falou. Aham. Saindo dessa experiência da sala, da enfermaria, da UTI onde eu estava, com a certeza de que eu estava vivo, eu voltei lá para a guerra espiritual. Mesmo panorama, voltei tudo integral ali. Fiz todas as orações que eu queria, todos os pedidos, Conseguiu, venci a guerra espiritual. venceu a guerra. Ai, sempre o bem vence a guerra. Sempre. O meu quarto livro fala sobre a guerra entre o bem e o mal. Que legal. Bom, terminando, eu venci a guerra, sabia disso, porque veio a informação, você venceu, né? Porque minhas orações foram concluídas. Aí me batia uma vontade e, ao mesmo tempo, a necessidade de pedir uma autorização para Deus se eu ia poder fazer isso que eu estou fazendo aqui. Falar para as pessoas o que Deus me ensinou. Só que essa resposta não veio por acaso, não veio fácil. Foi como se fosse o final daquilo, daquela experiência.
E eu fui persistindo, perguntando: "Deus, eu posso falar para as pessoas o que eu estou aprendendo aqui?" Essa era a pergunta. E num belo momento, Deus falou assim: "Volta e fala tudo." Saí do coma nessa hora. Quantos dias durou o seu coma? 5 dias. E qual era o prognóstico dos médicos? O que que eles falavam? Não tinha Não, não, e acredito até que o hospital nem quis assumir que foi um choque anafilático, para não se comprometer. Eu Uhum, também não fiz questão, sabe. O que eu passei lá em cima foi muito mais do que tudo aquilo. entendi. Mas a experiência do coma não terminou ali quando eu saí do hospital. Uhum. Porque eu saí, quando a minha esposa me buscou. Quando você voltou, você estava falando que ele falou: "Vai e conta tudo". É, Aí você acordou. acordei, Acor peguei o celular e mandei áudio para as pessoas. Eu não conseguia mandar áudio, eu só mandava de escrita. Então ele desbloqueou sua fala. Por isso que eu tô aqui. Entendi. E você acredita que você sempre foi uma pessoa, com dificuldade em Tímida, comunicação? muito, Comunicação de é, falar. Você muito. se comunicava em escrita? Eu já dei palestra para muito um público grande, assim, mas eu gostaria de fazer isso da forma como estou fazendo aqui, Aham. porque, a gente tem intenções, a gente sabe o que quer compartilhar, Uhum. né. Por exemplo, inteligência emocional, saúde mental, são assuntos que faz impacto, faz Sim, diferença né, na população. Porém, esse bloqueio me segurava. entendi. E você consegue identificar que era um bloqueio? Muito fácil. Hoje sim. Uhum. Você falou para mim um pouco antes da gente começar que quando você ouvia conversas, né, Uhum. tanto na sua questão de criança, quando você estava em reuniões e coisas assim, que você voltava para sua casa, na sua cabeça você tinha todas as resoluções e no outro dia você Eu por já isso que você escrevi se considera uma pessoa especialista em resolver problemas? eu já escrevi 9 monografias. 9 monografias. É. Para você ou para os outros? Para mim, para os outros. Teve uma época que eu estava, antes de entrar na prefeitura, desempregado, eu Uhum, trabalhava escrevendo. entendi, Só que nem tinha internet na época. entendi. Era no Era no físico mesmo. braço, Era ler e fazer. ler e fazer. Entendi, então você já é uma pessoa diferenciada, Hoje, usando a tecnologia, não tem comparação, porque eu sempre fui ligado à tecnologia como meio de facilitar o operacional, aham, mas a criação não. é sempre na sua cabeça. Evo, e você ficou nesse período em coma e depois disso você desenvolveu epilepsia? Não, a epilepsia eu tinha com 16 anos. Então desde então você convive com isso? É, E uma pessoa que tem crises? sim. E eu E consegui essas crises aprender. nunca destruíram a sua capacidade intelectual? Na verdade, funciona assim, para mim, tá? Não é ciência, é como eu aprendi a lidar, é como Deus me ensinou. Uhum. Se eu estiver lidando, e tudo é de fundo emocional, Ó. se eu estiver lidando passando por uma situação, eh, o meu organismo, meu sistema, ele chega num pico de concentração para resolver aquela situação, aí entra numa estafa, geralmente dá a crise. Mas a crise vem depois de um ciclo, finalizando aquele ciclo. É como se eu mudasse de nível. O coma foi assim também. Então você acredita que nem sei se é essa pergunta, mas você acredita que, o ter as crises te leva num próximo nível de comunhão e intimidade com Deus? Eu não tenho isso como regra, Uhum, mas eu aprendi a usar para esse fim também. Porque tudo é permissão de Deus, desde que a gente esteja fazendo para o reino, uhum. né. Então, por que não?
Ao invés de se vitimizar, você Sim. resolveu Ou acusar, ou, né, julgar. questionar a Deus. É. Deus, por que comigo? Não. Você só resolveu. Porque, olha, eu não sei outras pessoas, mas a minha crise, principalmente quando eu era adolescente, eu saía do local onde eu estava, eu visitava lugares, eu via coisas, eu resolvia problemas, um monte de coisa na crise. Na crise. É, Gente, olha, eu vou falar tipo para assim, você vocês. ser eu Eu era entendi. tirado daqui, entendeu? Conduzido e finalizava um processo, um problema. Tá. Beleza, saiu do coma. Mas E eu não aí. conhecia Campo Grande. Apagou tudo. Eu fui reaprender muitas coisas. Eu fiquei 15 dias dentro de casa depois do coma, Uhum. porque eu não conseguia andar na rua. E a primeira vez que eu tentei andar, sabe qual foi a sensação? Como se eu estivesse do outro lado. Eu fui conduzido, eu não senti minhas pernas aqui, na rua onde eu moro. Uhum. Andei, a sensação é que o globo terrestre estava me levando assim, ó. Como se tivesse igual o astronauta voando? É, Tipo, essa é sensação? igual eu estava do outro lado. E isso teve um tempo de duração, essa sensação de ainda conexão direta com o Meses, céu? meses. Eu falava, sabe o que para minha esposa? Quando amanhecia o dia, eu falava: hoje o fio que me liga aonde eu estive está mais fraco. Aquele fio foi perdendo força até romper. E isso era nítido. Tinha dia que eu falava para ela: hoje eu estou nos dois estados. Eu sentia. Eu falei para ela: se pudesse ficar assim, era bom. Eu Você demorei. experimentava uma plenitude ou a paz de Deus que excede todo o entendimento era algo assim. Fora do comum. Eu tive que trabalhar para entrar nessa Voltar a ser ser humano apenas, na Terra, apenas. Terra É, física, para aterrar, para aterrar. 100%. Uau! E eu falava para ela todo dia, porque eu sentia, e o fio era ligado nas minhas costas. Era, só não tinha como ser físico porque não dava para tocar, mas eu sentia ele assim, muito claro. Era a fonte. Evo, e você Eu não falou que tinha como você teve completar. que ser aposentado por invalidez. O que que aconteceu? Eu não conseguia trabalhar nem com Excel depois do coma. Uhum. Mas você esqueceu? Não sabia Não mais ou não conseguia nada, não conseguia fazer nada. você ficava fazendo o quê? Você acordava e aí? Eu fiquei 15 dias no mesmo canto do sofá, eu sentava. Durante 15 dias, eu só saía para tomar banho e comer. E não falava nada, ficava ali. Não tinha o que falar. Eu não sabia falar. Assim, não tinha assunto, não tinha nada. Não tinha televisão. Eu não gosto de televisão já. Uhum. Mas não conseguia escrever. Eu estava me situando de novo. Entendi. Você é como se você tivesse sido resetado. Exatamente. E aí depois do reset nasce um escritor de livros, Amém. com mensagens guiadas e direcionadas Que eu por já Deus. recebia, mas não tinha a formatação que eu tenho hoje. O Uhum, direcionamento, o que fazer com tudo isso. Vinha a timidez, vinha o medo, vinha a preparação, na verdade. Que uhum. não era nenhum defeito, era só preparação. E como foi escrever o primeiro livro? O primeiro livro ele começou a ser escrito em 2022, no ano do coma. Uhum. Você sempre teve o desejo de escrever? Escrever sim, mas livro não. Eu escrevia Uhum. mensagens. Eu sempre postei, até mando pro Diego, de vez em mandava. Uhum. Cortei a relação. Eu mandava os status do Whats, que Aham. vinha mensagem para mim de madrugada, eu amanhecia o dia, eu comecei a mandar para ele, ele falou assim, vamos criar um canal? Cria um canal. E eu falei, mas eu falar? Ai, mas por que que a nossa cabeça tem A hora olha, certa, gente, é a hora como certa. como a nossa cabeça nos limita. Como a É, gente se coloca numa posição mais: "Eu? não é para mim. Sim, não é Não, para não mim, é eu para mim. não posso". Aí a sua mente te leva, no seu passado, tipo: "Quem é você? Olha o que que você fez". Nos coloca numa situação de incapacidade que, meu Deus do Isso é, céu, e sofrimento.
É. Porque, assim, a gente sabe que a gente pode mais, Não mas sabe é uma também. guerra Aí tem o merecimento, que sim, eu falo no livro isso também. tem que merecer, né, Evo? Se você não tiver você não se sentir merecedor, você pode ganhar igual exemplo, pessoas que ganhou na Mega Sena. Não sabe o que Pouco faz, tempo não volta, sabe o que faz, perde tudo e mais um para que pouco. serve, Não sabe para que serve. mas não coloca Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino dos céus. Você se considera uma pessoa que sempre, buscou a Deus? Você sempre foi religioso Sempre ou fui espiritualizado? espiritualizado. Eu Uhum. trabalho naquela questão da independência. O cristão ele não pode ser dependente da igreja ou da religião. Ele Uhum. tem que ser a igreja. Meu pai fala isso. 80 anos, meu pai. E ele ensina, fala, a igreja é cada um de nós. Exato. Então você vai Tanto que aí. Deus nos escolheu para fazer morada, né. A Exatamente. O morada templo dele do somos Espírito nós, o Santo. templo do Espírito Santo. Então nós precisamos ser a igreja. Eu Nós uso uma temos, frase com as minhas nós, discípulas é, e eu falo assim: "Talvez você seja a única Bíblia que a pessoa vai ler". exatamente. Então quando as pessoas te olham, o que elas veem, Desse jeito. né? Então nós somos mensageiros de Deus. Feitos à imagem e semelhança, né, e saber que o belo para Deus importa, o bonito importa, o autocuidado importa, o seu crescimento importa, o seu posicionamento importa, porque ele quer os filhos dele em lugares altos, Sadios e né, governando, saudáveis. né, quem lidera governa, e quem chega na frente governa. Aquele que é líder da sua mente, dos seus atos, é aquele que vai governar. E infelizmente os filhos dele perecem por falta de conhecimento. Eu tive a certeza de que tudo que a gente vai pedir para Deus já está pronto. A gente não só precisa acessar, Acesso. O que é acesso para você? se permitir. Se permita, aceite e tome posse. Que legal. Uau! Então nós temos 5 livros 5 livros. escritos que estão na fase de Final, o primeiro livro está pronto, Ser e Ter, a uhum. jornada da expansão de consciência. Uh. Estava falando antes disso. O primeiro livro chamaria Vença Seus Medos e Descubra Seu Propósito. Eu comecei em 2022, eu escrevi 45 páginas desse livro e numa madrugada Deus falou assim, não é isso. Para, porque eu fiquei 6 meses sem conseguir escrever uma palavra dele. Aí quando acontece isso, eu deixo ele lá, Ele e o livro. esse livro parou. Aham. Em dia 1º de setembro de 2000 e resiste essa história agora. 1º de setembro de 2024, Deus me acordou 3h35 da madrugada. Quando eu estava de pé ao lado da cama, Deus falou assim, escreve um livro. Falou bem assim, só isso, tudo isso. Eu sentei, saí do quarto, já sentei ali no sofá, na sala, e eu levantei dali às 13h30. Eu tinha 14 capítulos rascunhados. O esboço do que seria esse livro, que seria ainda com aquele título, né? Uhum. Esse livro terminou com 20 capítulos, o nome mudou, mas mudou porque Deus me acordava na madrugada e falava assim, coloca esse assunto no livro. Aí eu ia lá e joguei 3 versões fora, nessas madrugadas. No dia 1º de setembro, aí teve, acho que no dia final de setembro, aquele livro inicial, ele foi totalmente remodelado pela última vez. Capítulos dele viraram mais 4 livros. Aí Deus falou, é uma enciclopédia que você vai criar. Então, nasceu ali esse primeiro livro finalizado, e aí Deus falou assim, cria uma versão evangélica e uma católica sobre esse livro. Eu sei que eu estou no final do 5º livro, né?
E aí eu quero falar o nome deles agora. Que legal. Porque assim, como eu falei para você antes, esses livros eles estão servindo para mim e vão servir para sempre como consulta. Porque eu virei a chave de vários bloqueios, vários assuntos, várias buscas, várias imersões. E Deus me mostrou ali, escreve isso. Uma vez eu fui no culto para buscar palavras sobre os livros. Uhum. E aí, na última colocação do irmão, ele falou assim: a minha palavra desce como um livro na sua vida. Foi a confirmação que você estava buscando. Foi. Evo, e o que que você quer Hum. com esses livros? O que que você acredita que quem lê, o que Eu que quero vai impactar uma acontecer? pessoa. Eu mesmo. Porque eu Uau! ainda não estou acreditando, porque é muito grande. Acredita que é seu. É. A Ainda não. bênção é sua. O Ainda. galardão é seu. Exatamente. Mas assim, se eu conseguir me impactar, porque eu estou ainda admirando, eu estou, sabe? Gestando. Estou nesse processo, então tá tudo certo, não tem expectativa. Uhum. Eu quero ser o meu leitor, porque eu estarei lendo algo que Deus mandou. Não Entendi. fui eu que escrevi. Que legal, que extraordinário. E Evo, para a gente encerrar, o que que você gostaria de deixar como uma mensagem, se hoje talvez fosse o seu último dia na Terra? Hoje seria a sua última oportunidade para que em todas as línguas, todas as nações, todos os povos, em todas as vias de comunicação, essa mensagem vai chegar. Tudo que você buscar está dentro de você. Tudo que você precisa, Deus já fez. Então acredite, tome posse e desfrute, Que lindo. né? E, se possível, eu quero falar o nome dos livros, porque Claro, eu quais tenho que são? ser e ter a Uhum. jornada de expansão da consciência. O segundo é... Você lembra que eu sempre deixo o segundo por último? Mas ele fala da... Nossa, vou falar o terceiro. Fala. Fé e imaginação. Uau. Aí nós usamos nossa criatividade para falar com Deus. O quarto livro é A Guerra entre o Bem e o Mal. Uhum. E o quinto livro, estava terminando... Lembra que eu te falei que estou terminando ele hoje? Aham. Né? O quinto livro, eu vou mudar o nome dele ainda, vou definir, mas ele vai falar sobre a minha experiência com a morte. Mas também aquela morte do eu. Você tem que morrer de instante em instante para viver a plenitude. Se você quiser me seguir, Mas né, tem, tome a sua cruz, venha após mim e siga-me, né, ou exatamente. seja, se liberte do seu eu. É, porque a grande batalha é interior, não é lá fora. Não tem julgamento, não tem os medos, está tudo dentro da gente. Primeiro começa no nosso coração. Uhum. Depois aí o pensamento, porque é a intenção, né? Sim. Você intencionou, você consegue, por bem ou por mal. Então, o segundo livro, não é por acaso que ele some da fita, Cicatrizes da Alma. Cicatrizes da alma. Porque se a gente não reconhecer essas dores e aceitá-las, você não transforma o seu presente. Que legal. A gente já tem uma data de quando eles serão lançados, Evo? Ainda tá. Eu vou falar que depende da hype de agora. Ah, uau! Então jogou, jogou na mão da hype de se vira, ou que os livros aí Mas o estão grupo prontos. é bom. Vai, maravilhoso. Bom, eu quero te agradecer
por ter aberto o seu coração, sem medo, sem vergonha, sem julgamento, né? Exatamente. Obrigada por provar que o céu é real, né, e que eu estou sentada diante de uma grande pessoa. Eu te conheço na sua essência, eu acredito nas suas palavras, eu sei que todas elas realmente são Uhum. verdadeiras. E a minha oração é para que você não pare, para que você avance, né? Quantas pessoas precisam vencer o ser para poder ter, que é a questão do merecimento, do autocuidado, do reconhecimento, né. Autossabotagem. Quantas pessoas feridas na alma, que têm impossibilitado elas de desenvolver a fé e a imaginação, né, porque fé é você chamar à existência E aquilo que não é acessar. como se já fosse, então você precisa realmente imaginar, saber que a guerra entre o bem e o mal, ela existe, e que a gente não pode negligenciar, nada é por E acaso, tudo está respeito a dor do escrito. outro, né. Exatamente. E essa experiência com a morte, quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Estão. Quantas pessoas estão feridas, machucadas, estão sobrevivendo e não estão vivendo? Então fica aqui o meu muito obrigada, que você alcance as nações da terra e que eu tenho certeza que o seu livro será best-seller, eu profetizo isso em nome de Jesus. Tem mais um ensinamento que eu aprendi nessa história toda. E Deus fala isso, né, quando um ou mais se juntar em meu nome, né. Essa grandiosidade toda, sozinho é impossível. Você tem que ter alguém para ir junto. É Seja verdade. em casa, seja no trabalho, né. Deus permite assim. É isso. Obrigado. Obrigada a você, viu? Deus Foi abençoe. lindo te ouvir. Esse foi o nosso bate-papo de hoje com o Evo. Eu tenho certeza que essa coletânea já é um sucesso. Não vejo a hora de trazer ele aqui novamente para que a gente possa apresentar esse livro para vocês. Fica aqui, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe e a gente se vê no nosso próximo episódio. Não é treino, É. é o reino. Até lá.